A paz do Senhor, amados. Aqui é o pastor Adelci dos Reis. Trago neste domingo, 14 de abril de 2019, a lição 2 da revista da Escola Dominical, que tem como título Os Artesãos do Tabernáculo. O que é artesão? Artesão é artífice ou profissional que fabrica os seus produtos através de um processo manual com o auxílio de ferramentas. Na prática, o serviço de artesanato requer perícia, habilidade e trabalho especializado. O texto áureo nos diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. A verdade prática: o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Amados, na lição passada, nós fizemos uma relação entre o tabernáculo e a igreja. Assim como o tabernáculo, ele foi importante para Israel no deserto, a igreja, ela tem a sua importância na evangelização do mundo. E neste domingo, nós vamos estudar a respeito da importância de sermos cheios do Espírito Santo para realizarmos a obra do Senhor. No tópico primeiro, nós vemos aqui homens especiais para serviços especiais. Deus, ele escolhe homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens para realizar a sua obra. E Deus, ele conta conosco, mas Deus, ele nos capacita de uma forma especial e poderosa através do Espírito Santo. Foi assim na antiga aliança. Mesmo quando ele chamou Bezaleel e Aholiabe, ele capacitou com o poder do Espírito Santo. Ele encheu Bezaleel e Aholiabe do Espírito Santo e também as outras pessoas, homens e mulheres e jovens, para contribuir para a edificação daquele grande monumento. Se não houvesse a capacitação do Espírito Santo, jamais eles poderiam fazer aquele trabalho com tamanha perícia. Deus também, na nova aliança, também realiza uma obra através do poder do Espírito Santo. Jesus, no dia de Pentecoste, ele enviou o seu Espírito e encheu a igreja do seu Espírito. Os discípulos, os apóstolos, todos eles receberam o poder do Senhor para fazer aquela grande obra. Não podemos esquecer que na obra do Senhor todos têm o seu espaço e Deus, ele conta com todos. Todos aqueles que abrem o seu coração, que se dispõem, que se doa a esta obra. Deus, ele conta conosco para realizarmos o seu trabalho aqui na terra. Lá no Antigo Testamento, na construção do tabernáculo, Deus contou com homens e mulheres, homens leigos, homens que eram escravos no Egito, homens que trabalhavam em serviços forçados para construir o Egito. Da mesma forma, as mulheres. E Deus contou com eles para fazer aquela obra, capacitando com o poder do Espírito Santo. Não podemos esquecer que o trabalho das mulheres foi um trabalho especializado, trabalho minucioso, porque foram elas que trabalharam, fizeram o trabalho de tecelagem, de fiação. E o trabalho de tecelagem na antiga aliança era muito difícil, porque não existiam máquinas, não tinha ferramentas especializadas. Então era feito através de um processo manual e era um processo muito trabalhoso. Mas Deus então contou com mulheres leigas, mas mulheres que tinham a mente cheia do Espírito Santo, tinha o seu coração voltado para aquela causa e as suas mãos eram guiadas pelo Espírito Santo
para que elas pudessem trabalhar naquele processo de fiação, para fabricar os tecidos azul, púrpura, escarlate, carmesim e o linho fino, torcido. Tudo isso requeria muito esforço e muita dedicação. O trabalho de fiação de pelos de cabra e de ovelha era um trabalho muito minucioso, que era feito pelas moças, e elas teciam os fios de cabra e das ovelhas no próprio corpo do animal. Depois que formava aquela textura, a ovelha era tosquiada e aquela manta ela era tingida e levada para o tabernáculo. Vemos aí tanta dedicação, tanto envolvimento, mas vemos também que jamais elas poderiam fazer isso se não estivesse cheia do Espírito Santo. Jamais Bezaleel e Aholiabe tinha feito alguma coisa se não fosse cheio do Espírito Santo. Deus fez assim na antiga aliança, enchendo tantos homens e mulheres como Gideão, como Débora, como Sansão, como Davi e tantos outros. Na nova aliança também aconteceu da mesma forma. Deus capacitou aqueles homens e aquelas mulheres para realizar uma grande obra no poder do Espírito Santo. Nós podemos ver que uma ave, ela pode ser treinada para realizar voos panorâmicos. Também um cão-guia pode ser treinado por um adestrador para conduzir um deficiente visual e integrá-lo à sociedade. Se um adestrador, ele pode fazer assim com os animais, imagine o que o Espírito de Deus, ele pode fazer comigo e com você. Quando ele nos enche do Espírito, nós podemos fazer coisa que nós nem mesmo acreditamos que podemos fazer. E por que fazemos? Porque o Espírito Santo nos leva ao sobrenatural. E quando entramos na dimensão do sobrenatural, aí sim nós vamos ser guiados, vamos ser dirigidos, vamos ser possuídos pelo Espírito Santo, e as coisas de Deus vão fluir de uma forma grandiosa, de uma forma brilhante. No tópico de número 2, nós vemos aqui escrito: cheio do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. E só assim nós podemos fazer a obra do Senhor. Cheio do Espírito, cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência. O Espírito Santo, quando capacita o ser humano, ele leva o homem ao sobrenatural. Nós sabemos os nossos limites, temos limite. A nossa condição humana, ou até mesmo as nossas habilidades humanas, ela tem o seu limite. Quando passa dali, não está mais na dimensão do homem. Entra o sobrenatural, entra o Espírito de Deus em questão. E quando entra o Espírito Santo, a minha vida muda, a sua vida muda. A vida, ela é transformada para o comando do Senhor, para aquilo que lhe apraz. Foi assim que Deus fez com Bezaleel, que Deus fez com Aholiabe, e tantos homens e mulheres que contribuíram na construção do tabernáculo. Mas se dependesse apenas das habilidades de Bezaleel e Aholiabe, jamais o tabernáculo teria sido erguido. Mas nós vemos que Deus, pelo seu poder, pela sua revelação, Bezaleel e Aholiabe, pela sua humildade e as suas mãos conduzidas pelo Espírito Santo, eles pôde fazer aquele trabalho com muita perícia, transformando em arte a construção daquele tabernáculo. E vemos também que cerca de aproximadamente 1450 anos antes de Cristo, eles construíram o tabernáculo, eles
fizeram a mobília do tabernáculo, o altar de holocausto, a pia, a mesa dos pães da proposição, o candeeiro, o altar de incenso e a arca da aliança. Eles então, com muita direção do Espírito Santo, com muita perícia, eles traduziram em arte a trajetória do Messias, desde o seu nascimento virginal até o Calvário. É assim que Deus continua fazendo. Ele fez isso na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos. E nós temos também hoje esta mesma oportunidade de fazer. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, sem reserva, Ele está pronto a nos usar. Jesus usou muitos homens e mulheres no começo da sua igreja. Nós vemos que Filipe, ele foi um dos 7 diáconos, separado pelos apóstolos para servir a mesa. Mas ele foi dotado de uma habilidade tão grande, foi cheio do Espírito Santo. Filipe, ele se tornou um grande evangelista. E ele então foi enviado a Samaria para pregar o evangelho. Filipe era judeu. Ele tinha tudo para dar errado em Samaria. Samaria havia uma questão religiosa, um confronto religioso com os judeus. Eles não se comunicavam. Mas Filipe, chegando ali, cheio do Espírito Santo, ele levou a mensagem de Cristo. As pessoas se convertiam ao cristianismo. Filipe, no poder do Espírito Santo, curava os enfermos, libertava os oprimidos, milagres aconteciam. Porque Filipe não estava na sua própria direção. Filipe não estava usando as suas próprias habilidades, mas Filipe estava usando aquilo que o Espírito Santo tinha dado para ele, que é o seu poder. Vemos também como Jesus conduziu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi rejeitado em Jerusalém. Na verdade, ele foi criado em Jerusalém, estudou em Jerusalém aos pés de Gamaliel. Naquela cidade tinha tudo para ele se dar bem. Mas foi exatamente naquela cidade que ele foi rejeitado. Foi ali que ele foi preso e enviado para Roma como prisioneiro. Paulo foi levado para Roma como prisioneiro, enviado pelo governador Festo e o rei Agripa. Eles pensavam que estavam mandando para Roma um prisioneiro, mas Jesus estava mandando um missionário. Quando Paulo chegou em Roma, sendo recebida pela corte de César, eles pensavam que estava ali recebendo um novo prisioneiro, mas na verdade eles estavam recebendo um evangelista enviado por Cristo. Aquele prisioneiro que eles acreditavam que era um prisioneiro político, na verdade o próprio Paulo, quando ele escreveu a Filemon, ele declara: eu sou prisioneiro de Cristo, porque Paulo sabia que quem estava enviando ele a Roma era o próprio Cristo. Em Roma, ele foi recebido e foi preso. Todos os dias, os soldados da guarda pretoriana assistiam a Paulo. Então, a guarda pretoriana eram os soldados de elite, os soldados do exército de César, que assistia e que protegia César. Eles tinham livre acesso no palácio, mas eles, todos os dias, tinham pelo menos 3 soldados em 3 turnos, algemados a Paulo. O que Paulo fazia? Pregava o evangelho, pregava o evangelho. Quando saía um, entrava outro, Paulo pregava o evangelho. Aqueles soldados falavam no palácio acerca de Paulo. Os funcionários queriam conhecer Paulo. E quando eles iam visitar Paulo para conhecer Paulo, Paulo pregava o evangelho.
E como resultado da mensagem de Paulo, nós podemos ver Paulo escrevendo aos Filipenses. E no capítulo 4, versículo 22, Paulo declara: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, porque a casa de César, o palácio, muitas pessoas tinham se convertido ao cristianismo. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz. Deus, ele conta com homens que se dispõem a fazer a sua obra. Aqui no tópico de número 3, nos diz: usando os talentos para a glória de Deus. Nós sabemos, amados, que os nossos talentos não devem ser usados somente para nosso próprio bem-estar, somente para o nosso próprio proveito. Nós precisamos utilizar as nossas habilidades, os nossos talentos para a glória de Deus. O que são talentos? O que são dons, na verdade? Os talentos, amados, e os dons são habilidades naturais ou espirituais que nós podemos ter. As habilidades naturais são dotes que nós já nascemos com eles. Por exemplo, habilidade para a música é um dom natural. Habilidade para as artes, para a pintura, enfim, são habilidades que as pessoas já nascem com elas, são dons naturais. Mas Jesus, ele coloca nas pessoas os dons espirituais. Podemos ver na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 4, a Bíblia diz: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Deus, ele capacita com os dons espirituais. Os dons espirituais nos levam a ser útil à obra do Senhor, fazendo a obra com destreza, com autoridade e com poder. Então, os nossos dons, eles podem ser naturais ou espirituais, mas todos eles devem ser usados para glorificar a Deus, porque são dádivas do Criador, são privilégios que até mesmo nós recebemos e devemos ser gratos a Deus por isso. Na igreja, nós sabemos, amados, que Deus tem dotado muitas pessoas para fazer a sua obra. Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens, obreiros. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. E Jesus, ele está pronto a nos capacitar para o seu ide, para fazermos a obra do Senhor. Há espaço, há lugar para todos na obra do Senhor. Existem pessoas que pensam que têm poucas habilidades, mas são exatamente elas que o Senhor usa na sua obra. Assim também, lá no deserto, havia aqueles que se sentiam até mesmo inúteis, sem habilidades, com pouco conhecimento. Mas foram eles e elas que o Senhor usou para edificar o tabernáculo. Nós sabemos, amados, que Deus, ele conta com todos. Deus, ele conta com a nossa disposição. Podemos ter habilidades naturais ou não. Deus está à procura de homens que se dispõem. Muitas vezes, nós preocupamos apenas com os nossos dotes, com os nossos dons. Mas Deus não preocupa somente com os nossos dons. Deus, ele preocupa com o nosso caráter, com a nossa estrutura, com a nossa maturidade cristã, com a nossa maturidade doutrinária para o exercício da sua obra. Existem pessoas que muitas vezes atribuem as suas habilidades ou até mesmo as suas conquistas na obra do Senhor e colocam na sua conta. Por exemplo,
Quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo? Quantas pessoas foram libertas? Quantas foram curadas? Acham que por ser pessoas talentosas, habilidosas, eles são privilegiados por isso e coloca isso como sendo manifestação das suas próprias virtudes ou do seu próprio conhecimento. Quão grande é o engano! Porque, amados, na eternidade vai haver muitas surpresas. Muitas pessoas que às vezes recebem as honrarias aqui na terra e atribuem os seus talentos e os seus feitos, a sua própria capacidade e habilidade, eles poderão ser envergonhados na eternidade. No dia da prestação de conta no tribunal de Cristo, eles podem ser envergonhados, porque eles esperam que lá talvez vão receber coroas de glória, coroas incorruptíveis, vão receber honrarias lá. Então, eles vão ver que tudo aquilo que foi realizado aqui na terra, que realizaram no seu próprio nome, eles vão ver que não vão passar de palha queimada pelo fogo. Todos nós temos talento, todos nós temos capacidade, e Deus vai usar o nosso talento, a nossa capacidade a este serviço. De uma grande disposição, Deus ele pode construir um grande talento, porque quando nós dispomos a fazer a obra do Senhor, o Senhor nos qualifica e Ele nos coloca nos lugares onde tem necessidade. Muitas pessoas exercem trabalhos especializados, mas há pessoas que exercem trabalhos tão simples. Na igreja primitiva, aconteceu assim, pessoas que eram até mesmo anônimas, os nomes não estão nem escritos na Bíblia, mas foram pessoas importantes. Quantas pessoas contribuíram para o progresso do Evangelho? Quantas pessoas fizeram a obra do Senhor e os seus nomes não receberam honrarias, mas com certeza está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Quantas mulheres contribuíram com o trabalho, com o ministério de Cristo? Pessoas simples. As mulheres estavam andando com Jesus, servindo a Jesus no seu ministério. Muitas delas ali contribuíam até mesmo com as suas finanças para sustentar o trabalho que Cristo realizava. Algumas delas, como Maria Madalena, era mulher de uma reputação um pouco duvidosa, mas ela estava lá, Jesus abençoando, Jesus honrando, e com certeza ela tem o seu espaço garantido, porque Cristo, Ele é grato por tudo aquilo que nós fazemos para Ele. O apóstolo Paulo contou também com a ajuda de tantos obreiros, de tantas mulheres, e ele até mesmo destaca o trabalho das mulheres, quando ele escreve as suas cartas. Ele destacou o trabalho de uma obreira chamada Febe, de Sencreia. Ele destacou o trabalho de Evódia, de Sintique, da igreja de Filipos. Nós vemos o trabalho de Dorcas, em Jope, aquela mulher que fabricavam tecidos, confecções para as viúvas, a ponto das viúvas, mesmo no dia da sua morte, se manifestar com lágrimas o trabalho que Dorcas realizava. Nós vemos que tudo isso, amados, que fazemos, está escrito no livro da vida. Vai traduzir em bênçãos na glória. Todos nós temos valores. Todos nós temos condições de fazer a obra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz que numa grande casa há vasos de ouro, de prata, de madeira e de barro. Mas nós, a Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Que tesouro é esse? É a salvação,
é a presença de Cristo na nossa vida, é a presença e o poder do Espírito Santo agindo em nós. Este vaso, ele é de barro, porque a essência da glória é de Deus e não nossa. Por isso, vamos fazer a obra do Senhor com entrega, com satisfação, com prazer. Vamos colocar o nosso coração ao serviço do Senhor, porque com certeza Ele estará nos capacitando e nos enchendo do Espírito Santo para que a obra de Deus seja realizada. E assim, amados, nós seremos contemplados pelo Senhor na eternidade e reconhecido por tudo aquilo que nós fizemos para o Senhor. Na verdade, nós não temos nenhum merecimento, mas Deus, Ele realiza em nós pela sua graça e misericórdia. Tudo Ele faz conosco por causa da sua bondade, por causa do seu sacrifício na cruz do Calvário. E tudo o que fazemos, devemos fazer de coração aberto para o Senhor. Todas as honras nós devemos atribuir ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus nos abençoe.